Chico, você faz muito bem em lembrar que existe uma população enorme de muçulmanos e eles são solidários com os palestinos. O mundo tem mais de 1,5 bilhão, é a religião que mais cresce. Você tem muçulmano do sul da África até o extremo leste da Ásia, cujos filhos às vezes nascem e recebem o nome de Jerusalém ou de Al-Aqsa, Mesquita de Al-Aqsa. Então, o poder dessa imagem que tem a Jerusalém, a Palestina, para o cidadão comum muçulmano é muito forte, e eles sentem muito a dor do palestino, a despossessão, a Nakba, a expulsão dos palestinos. Para o cidadão comum é algo muito forte, e ele se solidariza. A gente viu na Copa do Mundo, Marrocos ganhava jogo e era a bandeira da Palestina que era erguida. Agora, os regimes árabes não. Historicamente, não. Os palestinos, na verdade, nunca tiveram o apoio decisivo, material, efetivo da maioria dos países árabes. Ao longo da história, aqui e ali, houve o apoio de Saddam Hussein no Iraque, o apoio de Gaddafi na Líbia, para a OLP que fazia essa resistência na época a luta de libertação nacional palestina. E a Arábia Saudita, a bem da verdade, ela nunca defendeu efetivamente, fica no nível da retórica. Então, quando eu digo que isso pode atrasar a normalização, é atrasar. Não é a vontade de MBS, de Mohammed bin Salman, vir ao apoio efetivo dos palestinos. Hoje, dentro do mundo árabe, os palestinos têm algum apoio do Catar, que procura ter uma posição mais neutra e de direitos humanos nesse conflito, mas, assim, na medida em que ele defende a causa palestina, ele dá algum apoio. Tem algum apoio do Irã, que é muçulmano e não é árabe, mas apoio efetivo não tem. O grande fator, né, o grande entrave tem sido os Estados Unidos. Não precisa de nenhum país árabe envolvido, porque eles não vão fazer a diferença nesse conflito. A Síria, ainda na retórica, tinha uma posição até agora há pouco, mas a Síria está destruída. E o Hezbollah. O Hezbollah, sim, mas não é um país, não representa um país, representa uma organização, um partido político com um exército muito poderoso. Tenho. Quando o Bin Salman, da Arábia Desculpa. Saudita, por exemplo, não está, né, não assume a posição em defesa do povo palestino. É uma posição dele, mas ele é um governo autoritário. Eu quero saber do povo, os habitantes da Arábia Saudita. Eles tomam posição? O, Os muçulmanos que vivem o na Arábia povo, Saudita. É. sim, o povo é muito solidário. Eles sentem a dor do palestino como sua dor. O povo, sim, mas os regimes não. Como você bem disse, é um regime autoritário que não presta contas à população. Às vezes você não consegue nem saber direito o que está acontecendo na Arábia Saudita, porque a internet é tão controlada e a opinião pública é tão silenciada que as notícias não chegam, você não sabe o que está acontecendo. Mas a gente pode dizer com total segurança que quase unanimidade, não é totalmente, tem grupos na população que não são pró-palestinos dessa forma, mas é quase unanimidade. O árabe, o muçulmano, ele se solidariza. Isso é muito importante, porque no longo prazo isso tem um efeito. Regimes vêm e vão, a situação geopolítica muda. Agora, veja, não significa que os árabes nunca se envolveram. Em 2002, houve uma proposta que partiu de Riad, da Arábia Saudita, de restabelecimento das relações diplomáticas de todos os países árabes com Israel, 2002, desde que Israel terminasse a ocupação militar dos territórios palestinos, Cisjordânia e faixa de Gaza, aceitando a criação de um Estado palestino em 22% do território, que é uma parte ínfima do território da Palestina histórica, mas os países árabes em conjunto ofereceram isso para Israel. Pouco depois, a organização da comunidade islâmica reiterou a oferta. Disseram, a oferta da Liga Árabe agora é a nossa oferta. E todos os países muçulmanos juntos do mundo lançaram a mesma oferta para Israel. Normalizaremos relações diplomáticas com Israel desde que Israel tire as suas forças militares da Cisjordânia, da faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental. O que é isso? São os parâmetros da ONU. É o que a ONU determina e não se aplica. Mas Israel ignorou. Mas já tinha um processo de paz em vigor que, na verdade, já tinha degringolado em 2002. Então, o que os países árabes fizeram foi retomar os parâmetros da ONU, recolocar na mesa, lançar isso para Israel como uma proposta ampla de paz,
Israel ignorou, sequer respondeu a Liga Árabe e depois sequer respondeu a organização, o representante maior de todos os países islâmicos, né? A organização dos países islâmicos. Então, e só que daí a partir para uma defesa de entrar num jogo, né, de entrar numa guerra, de enviar tropas, isso os países árabes, que seria algo, né, como está se discutindo hoje, será que essa guerra lastra? Isso seria muito difícil de ver, né? Isso, colocar a si próprio, né, no terreno, com o seu exército, para defender os palestinos, isso, portanto, é difícil a gente ver uma guerra regional direta, apesar de que a característica hoje tem sido sempre guerra por procuração. Então, grupos, né, o incentivo a grupos para que esses grupos façam a guerra no lugar dos países. Isso é algo que tem sido uma característica das guerras regionais no momento.